Poderia falar sobre Parkinson e os novos tratamentos? Meu pai acabou de ser diagnosticado e estamos um pouco perdidos. Não, veja, o meu avô teve Parkinson, então eu cresci, né, com outras grandes coincidências da vida, né? Eu cresci a minha infância toda com o meu avô paterno desenvolvendo o Parkinson, evidentemente eu não sabia o que era, né? Eu sempre falava pro meu pai, nossa, o vô não ri nunca, a gente conta piada, a gente brinca, assiste jogo, ele não muda. E eu só, né? E meu pai mal sabia o que estava acontecendo, né? Ele só foi diagnosticado muito tempo depois. E eu me lembrei na faculdade de medicina, né? Quando eu descobri o que era Parkinson, né? Aí eu me dei conta da dificuldade do meu avô de andar, e ele faleceu de uma queda. Ele é teimoso, né? Carcamano. Ele trabalhava no centro de São Paulo, no escritório dele, mas ele não pegava elevador, ele descia escada. E como ele estava com dificuldade de caminhar, ele tropeçou e teve um traumatismo craniano. Putz. Caiu da escada, lá do andar, do prédio e tal. Então o Parkinson sempre teve na minha mente, no meu subconsciente, apesar que eu nunca, até 2007, eu nunca estudei nada relacionado a Parkinson, né? Só que aí, novamente, um colega meu da Faculdade de Medicina lá na Duke desenvolveu camundongos que simulavam Parkinson. E eu comecei a estudar os camundongos, né, com dois alunos meus. E nós descobrimos e geramos essa hipótese, que inclusive foi o nosso trabalho, foi capa da Science, né, em 2009, mostrando, sugerindo que vários estudos depois acho que confirmaram a nossa hipótese, apesar que ainda pouca gente fala dela, que na realidade é uma crise epilética, que os neurônios que têm dopamina na substância negra vão morrendo, a inervação dopaminérgica vai desaparecendo e os neurônios começam a ficar hiperexcitáveis em outras regiões onde essas inervações chegam, né, nos gânglios da base. E aí esses neurônios começam a disparar em alta frequência e começam a criar o que parece uma crise epilética, porque nós fomos um dos primeiros grupos a pôr eletrodos em várias áreas do cérebro desses animais, e quando a gente induzia, porque era um modelo genético, a gente tinha que injetar uma droga e eles ficavam parkinsonianos instantaneamente, ou em questão de minutos. E a gente viu a crise epilética se desenvolver, e aí nós desenvolvemos, eu tinha estudado epilepsia por outras razões, e tinha descoberto com uma outra aluna minha que se a gente estimulasse um nervo da face, o nervo trigeminal, que inerva aqui a face, que leva informação tátil, né, da face e que controla músculos da face, nós descobrimos que se a gente estimulasse o nervo trigeminal, a gente acabava com essa crise epilética em outras doenças, em outros modelos de epilepsia. E eu falei, vamos fazer a mesma coisa nos camundongos. Só que como é o corpo inteiro, vamos fazer aqui na medula espinal. E não é que funcionou? Os camundongos ficavam parkinsonianos, paralisados, tremendo, não conseguiam andar. A gente ia lá, dava um zap de alta frequência na superfície da medula espinal, sem penetrar nela. Os camundongos saíam andando. Por isso que foi capa da Science, né? Porque o vídeo é espetacular. E, de repente, um cara na França tinha um paciente que tinha um implante da medula para dor crônica. Tá. Que você estimula a medula para diminuir a dor. E o implante parou de funcionar. Porque acaba a bateria, parou, o cara ficou parkinsoniano. Aí eles trocaram a bateria, o cara foi embora. Ou seja, o cara tinha ficado parkinsoniano no meio do funcionamento enquanto o eletrodo estava funcionando. Quando acabou a bateria, os sintomas se revelaram. Aí esse cara me escreveu, ele publicou um paper falando, funciona o teu barato. Porque o nosso paciente, quando acabou a pilha do estimulador, ele ficou parkinsoniano e a gente não tinha os sintomas, porque ele estava usando há 5 anos, provavelmente no intervalo entre a implante do eletrodo e o término da bateria, ele ficou parkinsoniano, mas ficou mascarado porque ele estava recebendo terapia. E aí vários grupos, inclusive aqui no Brasil, na USP, reproduziram o nosso achado. Acho que hoje tem mais de 100 pacientes do mundo usando esse... E eu estou desenvolvendo numa parceria internacional uma forma não invasiva. A minha tentativa é não precisar nem fazer o implante na superfície da medula, estimular por fora, pela pele mesmo, né? Porque existem formas de estimular, né? E
E é isso Estão falando de uns choquinhos? Você sente como se... No começo você parece que você dormiu. Sabe quando dorme a perna? Parece que deu uma dormência aqui. Mas aí, algumas horas, o cérebro se acomoda e habitua e você não sente mais nada. Só que nos estudos com eletrodos na superfície, e um estudo que 2 anos atrás no Japão demonstrou a minha tese que é possível você estimular por fora. Eles usaram esses choques elétricos de baixa amplitude, mas de alta frequência. E alguns dos sintomas do Parkinson, o principal deles é o freezing, que é quando a pessoa não consegue mais andar, ela fica paralisada. E o que a gente descobriu, tanto em camundongos, macacos, seres humanos, é que essa estimulação, a pessoa descongela, ela começa a andar instantaneamente, quando liga o estimulador. Só que assim, a pandemia também atrapalhou muito, porque nós tínhamos firmado essa parceria, 2 meses antes. Putz. Parou tudo, né? Só que agora a gente está retomando. E eu espero agora, uma das coisas que a gente quer fazer nessa nossa nova parceria na Itália é isso, né? Legal. Estamos precisando mesmo disso daí. Porque o tratamento medicamentoso ainda é problemático, é difícil. E o freezing, o método cirúrgico que existe, que é o Deep Brain Stimulation, que é um estimulador profundo do cérebro, ele funciona muito bem para os outros sintomas, mas ele não funciona muito bem para o freezing. Então ele é um problema. Ele é um problema que ainda não tem uma solução definitiva. Esse método aí, ele também funciona com estimulação elétrica? O Deep Brain Stimulation é um estimulador, mas ele é posto numa região profunda do cérebro. E ele melhora o tremor, melhora os outros sintomas, os sintomas cardinais que a gente chama do Parkinson, né? E eu já vi uns caras melhorando com CBD, cara. O cara fumando maconha. Sim, tem. Eu não estudei isso em detalhe, então não posso te dizer, mas tem trabalhos relatando. Tem gente que o exercício físico, por exemplo. Inclusive... Nossa, o exercício físico é bom pra tudo, né? Anos atrás, eu achei um paper, conversei com o autor e ele mostrou que se ele conseguia convencer os pacientes a dançar, eles saíam dançando. E melhoravam. Tinha uma melhora de sintomas, mas eles estavam, né, com todos aqueles problemas. Mas quando você punha a música e você punha um parceiro que guiava no começo, eles saíam dançando. E a minha teoria explica um pouco isso, porque o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos estimulando fibras que estão trazendo informação tátil do resto do corpo. Quando você sai dançando, correndo, jogando futebol, essas fibras estão recebendo informação dos pés, das pernas. São as mesmas fibras. Então isso validou a teoria de que se você estimular fibras ditas táteis ou proprioceptivas, que estão carregando informações sobre o corpo, de volta para o cérebro, você consegue desorganizar essa crise epilética do Parkinson. E é por isso que o efeito é tão imediato.